Bauru realizou o primeiro seminário de gestão de iluminação pública aqui na cidade. Nós vamos discutir esse assunto com o vereador José Roberto Segala e o presidente da SENAG, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru, Emerson Crivelli. Obrigado pela presença de vocês aqui. Ficaram durante 2 dias com especialistas e gestores ligados ao setor, discutindo as questões do diagnóstico e de onde Bauru pode caminhar em relação ao assunto. Quero começar com o Emerson, que sediou através da SENAG a discussão física deste evento, para o senhor observar para a gente, até do ponto de vista de engenheiro, que as relações especializadas do dia a dia, como o senhor viu essa questão da discussão em torno de uma tendência antiga do município em termos de carência. Primeiramente, eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui na Câmara. É um lugar aqui que eu vinha muito quando era pequeno, como a gente lembrava agora há pouco, na época que era Antônio Alves lá. Primeiro foi o SAMU, depois do SAMU veio a Câmara Municipal lá. E agora, retornando aqui depois de tantos anos. O seminário, uma ideia do vereador Segala, surgiu como uma necessidade que a cidade tinha de se levantar essa questão da iluminação, como anda o contrato, quem fiscaliza o contrato do município com a CPFL, a sistemática disso, tudo isso precisava ser discutido e atualizado. E a gente tem essa gama de informações para saber como que ocorrem essas coisas, para podermos sugerir um avanço. Então, a sugestão foi muito importante e nós abraçamos a ideia, porque é algo que você vê o resultado, foi ótimo, vai trazer muitas perspectivas novas para a cidade. Segala, logo no início do mandato, o senhor começou a vasculhar as questões de iluminação pública e se viu diante da necessidade dessa ampliação de discussão na cidade. Que questões principais para a gente iniciar a nossa conversa o senhor viu do ponto de vista de diagnóstico da área de iluminação pública em Bauru? Então, Nelson, quando eu me elegi, eu deixei muito claro em todos os meus pronunciamentos que eu queria ser um vereador das causas coletivas, não é? Eu respeito, entendo, aceito que o vereador faça esse trabalho de formiguinha, de ficar cuidando, de resolver o problema deste ou daquele munícipe. Mas aqui na Câmara, com muita frequência, surgem pessoas reclamando que em frente à casa dele não tem iluminação, que a iluminação na casa dele é fraca, que precisa trocar a lâmpada. E os vereadores, de um modo geral, fazem um requerimento ao prefeito, pedindo que o prefeito tome essa providência. E o prefeito, evidentemente, na medida da possibilidade, na medida do relacionamento que ele tem com o vereador, na medida dos interesses políticos de atender esse ou de atender aquele, vai resolvendo pontualmente essas questões. Eu observei também que isto que a gente chama de solução pontual, na verdade, aumenta o problema, porque não segue um critério técnico. Troca-se uma lâmpada sem se saber se é aquela lâmpada indicada para aquele local, se a qualidade da iluminação produzida, de fato, é aquela que é necessária em função do tipo de via que ali existe. Então, desde aquele primeiro momento, a minha preocupação foi a de querer enxergar o problema da iluminação pública em Bauru como um todo. Não é? O problema não é deste ou daquele município, o problema é de todos nós. Em qualquer lugar da cidade, nós questionamos a qualidade da iluminação e precisávamos de um planejamento integrado que levasse em consideração, então, a totalidade da cidade. Eu imaginei que precisaria de algum instrumento que desse informações verdadeiras, que trouxesse um panorama bem real de como está a situação. Só que algumas dessas informações estão na posse de entidades como a própria CPFL, que é a concessionária, que não se vê necessariamente obrigada a responder ou atender da forma como a gente precisaria que isso ocorresse. Eu então pensei na possibilidade de instalar uma CEI, uma comissão especial de inquérito, porque aí nós adquirimos um poder, que é o poder de obrigar a pessoa
a trazer as informações verdadeiras, a comparecer, a convocar, e ele tem que vir aqui e dar explicações. Houve uma dificuldade política de viabilizar a SEI, por conta de que no passado a SEI foi usada de uma forma que eu entendo meio indevida ou talvez exagerada, criou um contexto de que a SEI é um instrumento de cassação de mandatos, etc. E as pessoas ficaram meio incomodadas com isso. Então nós entendemos por bem, até mesmo numa conversa com o prefeito Rodrigo Agostinho, que de pronto aqueceu e concordou que a gente desenvolvesse um trabalho amplo nessa área, e resolvemos fazer um seminário. Mas para isso era fundamental que nós contássemos com o apoio de uma entidade que tivesse condições de trazer para cá as pessoas com conhecimento técnico. Iluminação é um assunto absolutamente técnico, que precisa, portanto, de gente especializada para discutir. E nós encontramos isso na Senag. O arquiteto Emerson Crisera, de pronto, hipotecou total solidariedade, e mais do que isso, colocou toda a Senag à disposição, tanto na parte física quanto na parte de estrutura, para que o seminário pudesse se desenvolver. Foi assim que nós chegamos a esse seminário recém-realizado. O doutor Segala comentou uma questão pontual que é recorrente e se multiplica ao longo do dia a dia. As pessoas que, por uma questão de ansiedade natural, tentam, ou através dos próprios vereadores, dos secretários, ou através dos encontros na rua com o prefeito, ou diretamente na gestão pública, solucionar o seu problema em frente à sua casa. E isso acaba gerando um problema de contexto em relação ao plano diretor de iluminação. O seminário trouxe alguma luz em relação a essa questão do ponto específico em relação ao todo? Assim, mais em função do gerenciamento disso como um todo. Você vê, as pessoas vêm reclamar da luz apagada. E existe muita luz acesa durante o dia, que está consumindo energia, e isso ninguém reclama. E acontece muito, é o município que paga essa energia. Então toda essa sistematização precisa ser olhada e fiscalizada. Então, daí uma dos entendimentos que nós tivemos aí nesse seminário é que nós precisamos de alguma forma continuar esse trabalho do seminário, né? Então, com fiscalização, e a participação da população de uma maneira assim, mais adequada, mais fácil também. Então o cidadão precisa ter um lugar certo onde ele vai. Olha, tem um problema de iluminação, vou lá em tal lugar. E essas coisas serão sugestões que nascerão agora do resultado do seminário. Agora, qual a situação física daquilo que foi apresentado em relação a bem mais de 30 mil pontos de iluminação no município, do que se vê da qualidade que as pessoas acompanham de forma leiga na rua do Dr. Segala? Então, o que nós constatamos foi que, por conta do problema que o município teve com a CPFL,